Ao estudarmos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, cabe-nos fazer uma diferenciação entre o que é ser batizado com o Espírito Santo e ser selado com o Espírito Santo. Veja que são três, na verdade, os batismos, porque há o batismo em água, ao batismo no corpo de Cristo e ao batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder. O batismo em água é feito pelo pastor, é a inserção voluntária daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, confessa que realmente reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador, então ele professa a sua fé de forma pública. O selado com o Espírito Santo é aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, através da pregação que ele ouviu, e isso inseriu ele no corpo de Cristo, o Espírito Santo, colocando ele lá, porque é uma ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado e que o insere no corpo de Cristo. E por fim, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Veja, tudo isso está registrado na palavra de Deus de forma clara. Então, apenas uma forma de a gente caminhar aqui para que não haja nenhuma dúvida sobre isso. Veja, vamos aqui olhando a própria mensagem do Senhor, né? Em Marcos capítulo 16 e 16, nós temos que todos aqueles que crê e for batizado será salvo. Bem, crer e ser batizado. Veja que tem duas coisas aí. Quem crer e for batizado. Mas o que não crer será condenado. A crença, o ato de crer, é o primeiro ponto. Após a pessoa crer, é que ele vai tomar a atitude de se batizar em águas. Se não der tempo, isso não vai impedir a sua salvação, porque o ato de crer, ele é selado no corpo de Cristo. Veja o que está em Efésios, capítulo de número 1, versículo 12 a 14. Aqui, o primeiro ponto, nós podemos observar Efésios, capítulo de número 1, versículo 12 a 14, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, veja, em quem vós estáis, depois que ouviu a palavra da verdade. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então veja, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. O primeiro ato é crer, depois então é selado pelo Espírito Santo. Este é o ato do que nós chamamos de batismo no corpo. Isso nós podemos fazer também uma ligação aqui com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. Olha o que está escrito. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, pelo Espírito, nós ouvimos a palavra da pregação da fé, o Evangelho. Pelo Espírito cremos, porque é o Espírito que convence, né? É João capítulo 16, verso 8, diz que ele é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando cremos, então, no Senhor Jesus Cristo, somos selados. O Espírito Santo já nos inclui. Aí vem o batismo. O batismo é uma decisão pessoal, o batismo em água. É uma decisão pessoal, porque é uma ordem de Cristo, quando ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 28, verso 18 e 19. Ele nos deu essa ordem. Se é uma ordem do Senhor, nós temos que fazer. Se você crê, por que não se batizar? Né? Se crê, manifesta-se publicamente, e aí então você está dando um testemunho público da sua fé, da sua crença. A salvação, ela é pela graça. Pela graça sois salvos, diz lá em Efésios também. Vamos voltar lá em Efésios, que diz aqui, que é pela graça a salvação. Mas veja, Efésios capítulo 2, verso 8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
aqui está então que a salvação ela é um ato da fé, mas é pela graça, porque a graça se há manifestado trazendo salvação. Agora nos deu esta oportunidade, aqui mesmo em Efésios capítulo 2, ele fala que esta graça veio trazendo salvação a todos e nos alcançou, de forma que o Espírito Santo nos colocou no seio deste corpo e nos incluiu no corpo. Olha aqui, Efésios capítulo 2, verso 18, diz assim: porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Verso 18, 2:18. 19, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Pertencemos agora à igreja, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Capítulo 3, ele fala: por esta causa, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada. Como foi a este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aleluia! Nós agora pertencemos à igreja pelo Evangelho. Pelo Evangelho, então, está aqui, pregou o seu Evangelho, ouviu o Evangelho, creu nele, e a crença, ela vem aos Romanos capítulo 10, verso 17, né? Se não me engano, vamos aqui, Romanos 10, verso 17, vamos ver rapidinho. Diz aqui a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouvindo a palavra, a pessoa crê e ele é inserido no corpo, selado. Depois que ouviste a palavra dessa salvação, Efésios 1, verso 12 a 14, foste selado com o Espírito Santo. Quem é selado, quem já está no corpo, por que não se batizar? Pede o compromisso, assume esse compromisso e se batiza. Isso aconteceu com vários irmãos. Nós temos exemplos claros disso na sequência de que crença, batismo em águas e também o batismo com o Espírito Santo, que não precisa ser antes do batismo em água, mas tem que ser depois da crença, porque o Espírito Santo não habita naquele que ainda não o recebeu como Senhor e Salvador. Não é possível. Mas quem já tem Jesus, ele pode receber também o dom de Deus. Tanto que Pedro, quando ele fica maravilhado, ele diz assim: o que impede de batizar eles em água, já que desceu sobre eles o Espírito Santo, quando ele esteve na casa de Cornélio e viu o poder de Deus se manifestando sobre aqueles a quem ouviram a palavra e receberam de bom grado. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Veja, Atos capítulo 1, por exemplo, primeiro que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 24:49, ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, aguarde a promessa do Pai lá, fique lá. Agora em Atos 1, fica bem claro para a gente compreender o que o Senhor ele fala aqui através do apóstolo Lucas, deixa registrado para nós, no verso 5, ele diz assim, verso 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Aqui são pessoas que já creram, são os discípulos, creem no Senhor Jesus Cristo, já são selados, já são batizados no batismo do arrependimento, que é o batismo em água. Ele disse o verso 5, porque na verdade João batizou com água. Então, vocês já têm esse compromisso, já creram no Senhor Jesus Cristo, já foram batizados em água. E agora, falta mais um outro batismo, que é porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Está aqui a mensagem. E ele diz, o que é esse batismo? O verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É revestimento de poder para ser testemunha. A evidência disso é o falar em línguas. Todas as vezes que alguém falou em línguas,
estava dando evidência de que estava cheio e revestido de poder do Espírito Santo, como foi aqui em Atos capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E assim, em outras ocasiões, aconteceu da mesma forma. Interessante lá em Atos 8, que fica bem nítido, quando o Simão que creu, né, a gente lendo ali a partir do verso 12, está escrito assim, 8, 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, primeiro pregou o evangelho acerca do reino de Deus, e do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizavam em água, todos homens e mulheres, como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado também em água, também fez a profissão de fé pública, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, e estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, então o evangelho já estava sendo pregado lá, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ué, então eles não tinham o Espírito Santo? Eles tinham o Espírito Santo, já estavam selados, mas eles precisavam do batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder. É um ato além, é um ato após a crença. Então eles precisavam receber o batismo com o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Só eram batizados em águas. Eles precisavam do revestimento de poder. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Está bem claro, né? Tem outras passagens que a gente pode mostrar. Aqui mesmo em Atos 9, o exemplo do próprio Paulo. Paulo creu, Atos 9, verso 4 e 5, diz, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. A revelação de Jesus para ele. Duro é para te recostar com os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou aqui para te obedecer agora. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E ele foi, então, o pastor Ananias vai levar a palavra para ele, vai mostrar para ele no verso 17, está aqui, ó, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, agora já é irmão, o perseguidor da igreja agora é irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas me enviou, o mesmo Senhor que apareceu para Saulo, também falou com o pastor Ananias, para que fosse lá e orasse por ele. Me enviou para quê? Olha para que foi enviado. Impondo a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram-lhe as escamas logo lhe caíram dos olhos como de uma escama, e recuperou a vista, e levantando, foi batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Ele creu, foi batizado, Ananias orou por ele para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Lembra da imposição de mãos? Foi cheio do Espírito Santo, depois foi batizado. Aqui precisa ser batizado primeiro ou em águas. O batismo em água é um testemunho, mas por que não dar esse testemunho urgente? Quando ele levantou, foi a primeira atitude dele, foi batizado, e depois ele já sai pregando aqui os versos seguintes, o verso 20, por exemplo, e logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus, já saiu pregando o evangelho por aí, cheio do Espírito Santo, né? Então não precisamos ter dúvida, mas ainda em Atos capítulo 19 também fica claro que essa diferença entre um batismo e outro, para que a gente possa compreender melhor. Atos 19 diz assim, o Paulo quando chega encontra, e sucedeu que, Atos 19, sucedeu que, em Éfeso, né? Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, aqui, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Pergunta-lhes se eles receberam o Espírito Santo. Claro, eles receberam o Espírito Santo no sentido de ser selado, foram incluídos no corpo, mas no sentido de ser revestido de poder, não. Então eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Vocês já ouviram que há Jesus Cristo que morreu por eles, que deu a sua vida na cruz para salvá-lo, para curá-lo, para perdoá-lo, para escrever o seu nome no livro da vida. Salvação estava garantida, mas revestimento de poder para anunciar esta palavra ainda não tinha ouvido. Então veja
que é uma igreja cheia do Espírito Santo também tem que conhecer estas verdades para não ter confusão ao pregar este evangelho. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Então, eles creram, foram batizados em águas, estavam felizes da vida, uma igreja abençoada, servindo ao Senhor, ouvindo a palavra e etc. Mas precisava de um revestimento de poder. Isso continua, irmãos, continua. Isso é permanente, olha. E perguntou-lhes, então, Paulo fala para eles, ó, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, e vai explicando para ele aqui, ó, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Falavam línguas e profetizavam. Olha aí, os dons veio sobre eles também, porque foram, ouviram a palavra e receberam o dom, quiseram, aceitaram a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, um homem que se converteu no caminho de Damasco. Mas para fechar então, Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, está escrito assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrepender é crer. Quem crê, arrepende dos pecados e agora passa a ter uma vida em Cristo. E seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja batizado na autoridade do nome do Senhor. Qual que é a forma desse batismo? Lá está em Mateus, quando ele deu a ordem, ele disse, Mateus 28, verso 18 e 19, ele disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batizando aqui na autoridade do nome do Senhor, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa desse dom diz respeito a vós, vocês que estão aqui ouvindo esta palavra, Pedro pregando, aos vossos filhos que estão aí ou vão nascer ainda, a todos que estão longe, não estão aqui, mas não estão ouvindo, mas vai chegar até eles, e a tantos quanto nosso Senhor chamar. Fomos chamados, temos a promessa à nossa disposição. Crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, ser batizado para cumprir a sua ordem, dando testemunho de que você é um servo do Senhor e buscando o dom do Espírito Santo. Lembra quando ele fala sobre o pedir? Ele disse, nós pedimos tanta coisa e quando nossos filhos pedem, nós damos coisas boas. Ele disse, pedi e o Senhor vos dará o Espírito Santo, aquele que pedir. O Senhor dará o Espírito Santo. Tem que ter um propósito no nosso pedido, né? Isso está lá em Lucas capítulo 11, verso 13. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a encontrar a salvação, ser selado no Espírito Santo, ser batizado em águas para testemunho da sua salvação e ser revestido de poder para pregar com ousadia a palavra do Senhor, sendo cheio do Espírito Santo, como toda a igreja do Senhor deve ser. Que Deus te abençoe.